tricolor, o Fluminense venceu o Sport por 2-1 em casa e viu um alívio aí no ambiente para a sequência da temporada 2025. Eu vou falar de algumas informações da rodada, né, no Campeonato Brasileiro, os resultados, como ficou a classificação, falar um pouco do jogo, mas eu quero começar aqui, claro, pedindo para você deixar o seu like, já deixar o seu comentário de onde que está assistindo a Central Fluminense, porque a gente vai mandar um abraço para você, comentar sobre o conteúdo do vídeo também, ripar o vídeo aí, você coloca, passa pro lado aí você que está assistindo no celular e dá um hype no vídeo aí de graça que você vai ajudar a gente também. Eu quero falar da arbitragem, primeiramente aqui. Porque o Fluminense venceu e acho que até é um momento oportuno, né? O Fluminense venceu, então a gente pode até abordar sem parecer choro sobre a arbitragem. Cara, ontem teve um pênalti marcado para o Fluminense, claríssimo, o John Arias, ele é puxado, o juiz marca, ele vai no VAR e desmarca um pênalti. A informação que a gente tem antes do campeonato começar é que o VAR interferia menos, e iria interferir menos nas partidas, né? Os lances seriam interpretativos. E agora contra o Fluminense, e aí você vê o comentarista de arbitragem Paulo César de Oliveira, né, que como árbitro era bem ruim, né, nunca foi bom árbitro, né, e aí comenta sobre a arbitragem, ele concorda com a marcação do VAR de anular o pênalti em que o Arias é claramente puxado, ele é puxado na camisa, ele é puxado no calção. E aí, a segunda informação é que ele se projetou na frente. Cara, o que tem que acontecer para marcarem pênalti para o Fluminense? O que tem que acontecer igual aconteceu com o Serna contra o Corinthians? Quase quebraram o tornozelo dele. O jogador do Fluminense vai ter que tomar um tiro na perna para, quem sabe, ser marcado. Porque é o terceiro lance em cima do Arias que é pênalti. Contra o Vitória foi pênalti, que ele foi puxado, claramente. Contra o Botafogo foi pênalti, ele é empurrado pelas costas. Um jogador que tá correndo e sofre uma carga, um empurrão pelas costas, ele vai cair. Isso daí é física. Qualquer um pode fazer a prova, dá uma corrida, chega alguém correndo atrás, te empurra, você vai cair. E ontem, de novo, o pênalti foi marcado, a interpretação do juiz no campo foi pênalti. E não era nenhum absurdo o pênalti ser marcado, porque foi. Porque o Arias claramente, todo mundo viu que foi puxado. Então não é um erro claro do juiz, não é, não foi. O VAR simplesmente se intrometeu, né? Entrou em ação e retirou, né? Convenceu o árbitro de que não foi pênalti. E aí, né, o argumento usado pelo comentarista da TV Globo, o Paulo César de Oliveira, é de que não teve carga suficiente, né? O impacto não foi. Meu amigo, o cara foi literalmente puxado. O jogador que é puxado, ele não. Ele tá tentando se mover, se movimentar, ele é puxado, é falta. Um jogador que puxa o outro a camisa, é falta. Se eu fizer isso no outro jogador, ele tá tentando se movimentar, é falta. É uma atitude antidesportiva. Você está tentando impedir a movimentação do outro jogador. Você não está disputando bola. Quem puxa a camisa não está disputando espaço, não está disputando bola. Está fazendo falta. E contra o Fluminense, tá valendo tudo. Tá valendo empurrar o jogador, tá valendo puxar, segundo puxão no Ares. E aí, por que eu tô falando isso? Porque, claro, o assunto hoje poderia ser muito diferente. O Fluminense ganhou, isso diminui um impacto das reclamações. O Renato reclamou na coletiva e falou: não falei de arbitragem hoje, mas foi pênalti, isso não pode acontecer. Ele falou de outra forma dentro da coletiva e realmente não pode acontecer. O Fluminense, ele tá constantemente sendo prejudicado. E aí é papel também da gestão do Fluminense aparecer, né? Porque o nosso presidente foi lá com a delegação na última data FIFA, participou, né, foi responsável lá da comitiva e tal, mas precisa tomar alguma atitude porque não tá dando. O Fluminense poderia ser líder do campeonato se aquele pênalti contra o Vitória é marcado. Por exemplo, o Fluminense faz o segundo gol e resolveria a parada. A gente poderia ser líder hoje, momentaneamente, obviamente,
mas estaria ali com 5 vitórias em 7 jogos, na liderança do campeonato. E eu não tô nem citando o jogo do Botafogo, que também foi pênalti, poderia sair o empate do Fluminense ali no final do jogo. Então, é muito difícil. O time do Fluminense já é limitado, tem as suas fraquezas, vou até comentar rapidamente já já. Mas, cara, esse negócio, esse lance da arbitragem tá insustentável, gente. O Fluminense poderia ter deixado de vencer de novo ontem, por conta da arbitragem. Não tá dando. Aí tem que acontecer o que para marcar? Igual o lance do Kevin Serna lá, quase que o volante do Corinthians quebra o tornozelo. Aí, beleza, marca o pênalti. Mas se não for isso, não marca. O engraçado é que contra o Flamengo e o Corinthians marcaram, né? Aquele pênalti ridículo pro Flamengo, né? Até eu tô procurando ali, né, o pênalti até hoje. Mas marcaram, e aí, na TV, corretamente, né? Os comentários, não, marcou corretamente, foi pênalti. Porra, peraí, né, gente? Alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada, não tá se encaixando aí nessa história toda, mas eu queria falar, né, sobre esse ponto, cara. O Fluminense, mais uma vez, poderia ter deixado de pontuar, de vencer por conta de arbitragem, já tem muita dificuldade, né? Já emendando sobre o assunto do time aqui, o Renato tentou fazer algumas mexidas ali no segundo tempo e surtiram efeito, mas não dá mais para o Fluminense jogar da forma que vem jogando. A gente tem uma linha defensiva sem o Thiago Silva muito frágil, jogando de uma forma um pouco mais adiantada, só que o Fluminense não consegue fazer essa pressão na frente. O Paulo Henrique Ganso, com todo respeito aí para quem gosta, cara, o Paulo Henrique Ganso não pode ser mais titular do Fluminense, né? Até porque ele teve pouquíssima sequência na temporada, voltou a quase agora, não tem nem muito tempo, começou a fazer partidas agora e já colocaram ele como titular e não tá rendendo. Ontem ficou bem nítido isso, bem nítido. O time melhorou com a saída do Paulo Henrique Ganso, melhorou fisicamente com a saída do Martinelli. É uma pressão de dois jogadores que o Fluminense faz que não surte efeito. O Fluminense não consegue marcar pressão, não consegue marcar o portador da bola. O início ali do segundo tempo, nossa, o Fluminense entrou na roda ali do Sport, teve um lance que o Sport tocou com uma facilidade, com os jogadores do Fluminense nem aparecendo na tela para disputar a posse de bola com quem estava com a bola do Sport, né, o portador da bola. Aí o Martinelli teve que fazer a falta, chegando atrasado. Então, assim, tem muita coisa para corrigir no Fluminense sem a bola. Eu acho que o maior problema hoje do Fluminense não é nem com a bola. Tem as suas dificuldades de criação, mas o John Ares, mais uma vez, desequilibrando a partida a nosso favor. O craque John Ares, né? Riram quando eu falei ontem na live, né? Teve gente que apareceu falando que o Ares, você é maluco, o Ares não é craque. E ele mostrou no mesmo dia porque ele é o melhor jogador da América do Sul e para mim o Fluminense tem que jogar em torno do Ares. O Ares é o grande cara do Fluminense hoje. O Fluminense precisa explorar, o Renato Gaúcho precisa explorar isso do John Arias, tá? Mas tá muito ruim essa marcação do Fluminense e a gente tem sofrido bastante por conta disso, porque o Freitas é um jogador de tecnicamente, quase que não sai, abaixo. O Inácio também. Só que o problema, na minha visão, assistindo os jogos do Fluminense, não necessariamente é só ali. Eles têm sim esse problema, só que a dinâmica de marcação do Fluminense é muito ruim, porque a gente tenta marcar pressão, marcar num bloco médio e às vezes até alto, só que não surte efeito porque a gente não tem os jogadores necessários para fazer isso. O Ganso não é esse cara. O Everaldo ou o Cano, quando tá ali, não são esse cara. Então a nossa primeira linha é superada com facilidade, geralmente. Os times adversários fazem a jogada de terceiro homem ou fazem, né, uma saída de três ali, superam e conseguem fazer a aceleração jogando a bola nas costas, porque o nosso time tenta marcar um pouquinho mais adiantado e a gente toma o primeiro gol do Sport dessa maneira. A bola entra lá na direita, porque o Samuel Xavier tá apoiando demais ali o Ares, né? Aproveitando esse fator, né? Vai fazer uma dobradinha pelo lado direito. E a bola entrou lá e o Fluminense tomou o gol do Sport. Então, assim, é uma coisa que precisa ser acertada também, mas o mais importante, gente, foi a vitória do Fluminense. O Fluminense tinha que vencer esse jogo, foi no sufoco, foi
no calor ali, mas esses 3 pontos são bem-vindos. Poderia não ter acontecido, foi realmente, de fato, no último lance da partida, já era 51, né? Minutos, quase 52, e era o tempo máximo que o juiz tinha dado de acréscimo, né? 7 minutos. Mas valeu aí, mais uma vez, o time do Renato fazendo um gol no final, né? Para vencer essa partida, e isso é importante, né? Claro que a gente quer que o Fluminense jogue melhor, quer que tenha partidas mais tranquilas, né? Que resolva a situação o mais rápido possível, mas isso também não deixa de ser uma virtude boa, né? Um time que acredita, um time que tenta até o final e tem sido premiado por esse esforço aí que o Fluminense vem fazendo. Eu quero falar aqui também, né? Sobre a classificação, né, os resultados desse sábado, né, o Fluminense venceu o Sport, eu quero colocar a classificação, mas aí também teve a vitória do Ceará sobre o Vitória, aquele Vitória que a gente empata em casa, toma aquele gol ridículo no final, e um jogo muito agitado também, Corinthians 4, Internacional 2, né, vitória importante do Corinthians, e o Bahia vencendo o Botafogo lá na Fonte Nova, né, Botafogo aparentemente só consegue vencer o Fluminense na temporada. E a classificação ficou assim, né? Tem muitos jogos, né, nesse domingo, né? A rodada vai encerrar. Né? Eu trouxe no vídeo de ontem os jogos completos da rodada, né? Mas a galera, eu tenho certeza que vocês já estão ligados nessa. O Flamengo é o líder, né? Palmeiras, Bragantino, esses times ainda jogam. O Fluminense não conseguiu ultrapassar o Bragantino por conta do saldo, então a não ser que o Bragantino tome aí um 2-0, né, perca saldo, o Fluminense deve se manter ali, pelo menos na 4ª colocação. O Cruzeiro, se eu não me engano, pode passar o Fluminense ali, caso vença o Flamengo, né? Aí o Bahia também com 12 ali em 5º, o Ceará também mais uma vitória em casa, o Cruzeiro, o Corinthians, o Inter, o São Paulo, o Botafogo, o Vasco, o Juventude, Mirassol, o Fortaleza, Atlético Mineiro, e a zona do rebaixamento aí com Vitória, Grêmio, Santos e o Sport Recife. E o Fluminense foi responsável por mais uma demissão de treinador, né? Já tinha sido o Pedro Caixinha, já tinha sido também o Ramon Dias, e agora o Pepa tá fora do Sport, né? O Sport poderia ter tido sorte melhor, né? Teve chances ali no primeiro tempo até de fazer um 2-0, aquela bolinha na trave, logo até após o primeiro gol do Sport, poderia ter matado o jogo ali e não matou, né? E aí a bomba sobra pro treinador, né? Se o time não consegue o resultado, a culpa é do treinador, por mais que o time tenha tido chances de criar. Mas enfim, o Fluminense segue aí na parte de cima da tabela, acho que era o mais importante. A gente tem que continuar colado lá em cima pra gente, quem sabe, voltar a disputar a Libertadores. Acho que isso tem que ser prioridade máxima do Fluminense, assim, no mínimo, voltar a Libertadores na temporada que vem, porque assim, pelo time, pelo elenco que foi montado, o que a gente tem até agora, é muita lacuna, e assim, eu acho até uma pretensão muito grande da gente pensar que o Fluminense pode ser campeão de alguma coisa. Assim, talvez a gente possa sonhar com a Sul-Americana. Agora, Brasileirão, Copa do Brasil, gente, realmente vai ter que reforçar muito bem ali no meio da temporada pra gente mudar, pelo menos a minha visão sobre isso. Quero o seu comentário, torcedor tricolor, sobre esse vídeo. Foi um vídeo mais opinativo, né? A sensação de ver o Fluminense prejudicado também, a sensação do jogo de ontem. Mais tarde vou fazer uma live para comentar também sobre a rodada, sobre também o jogo de ontem ao vivo com vocês. Então, espero vocês mais tarde. Um abraço, saudações tricolores, deixa o seu like, deixa o seu comentário, até a próxima.